Hoje você vai aprender a utilizar o filtro Kuwahara, o efeito Kuwahara, tanto faz. Esse filtro, esse efeito, ele é um efeito aí de estilização, ele é um efeito que deixa a sua imagem com uma cara meio aquarelada. Apesar da gente ter o efeito aquarela, esse efeito Kuwahara talvez ele tenha um aspecto mais de realmente pintura do que o efeito aquarela. Então a gente vai dar uma olhada nele. Ele é um efeito bem básico, bem simples. Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho. Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora para o tutorial. Então já estamos aqui dentro do Resolume. Esse efeito ele é muito interessante para a gente conseguir estilizar imagens como essa e deixar com um efeito mais aquarelado. Um efeito, por exemplo, aqui que eu botei uma composição como se fosse uma imagem aqui de um aniversário de 1 ano com campos floridos. E para a gente deixar essa imagem mais estilizada, mais fofa, digamos assim, né? A gente coloca esse efeito e a gente tem esse aquarelado, né? Aqui eu utilizei não só o efeito, mas eu também fiz uma sequenciazinha de efeitos que complementam o efeito Kuwahara, né? Então vamos um por um aqui para a gente ver como que eu criei esse efeito que ficou aqui bem bacana. Então vamos voltar aqui nos vídeos que ainda não estão com efeito, né? E vamos aplicar aqui o efeito Kuwahara diretamente aqui nos nossos clipes. Primeiro eu vou aplicar aqui no nosso BG e a gente já tem esse efeito bacana aqui. E também vou aplicar aqui no nosso Text Block. E no Text Block a gente não tem tanta diferença porque a imagem não tem um degradê tão grande assim. Que esse efeito Kuwahara ele pega pedaços de imagem, né? Amostras de pixels, de áreas de pixels. Quando você aplica ele aqui no seu clipe, você vai ver que ele pega um raio, né? Esse raio ele vai pegar uma área de 5 por 5 pixels, porque a gente está com o raio em 5, e ele vai criar uma amostra desse raio e criar uma cor específica com a maior parte de cores que tem dentro desse raio de pixels. Então, quanto maior você pegar aqui, mais ele vai aumentando essa amostra e essa imagem ela vai ficando com mais efeito aplicado, né? Se eu vier aqui, por exemplo, no nosso BG e aumentar esse raio, olha só como que a gente vai alterando. Você vai vendo que uma parte maior da imagem vai ficando com efeito e a gente vai perdendo detalhes da imagem, né? Então, se você quiser uma coisa bem abstrata, uma coisa bem aquarelada, você pode aumentar esse raio que a imagem vai ficar dessa forma aqui. Para deixar da maneira que eu fiz aqui no nosso exemplo, eu deixei ela com o raio que vem original mesmo, um raio de 5, de área de 5 por 5. Então eu vou voltar aqui, clicar com o botão direito em cima do parâmetro, que a gente volta aqui o raio para 5. E aqui também no nosso Text Block, clicar com o botão direito em cima do parâmetro e a gente volta o raio para 5. Vamos começar a trabalhar aqui no BG. O que eu fiz aqui para a gente conseguir deixar essa imagem um pouco mais ainda estilizada, sem precisar mexer aqui no raio. Eu apliquei um noise antes desse efeito Kuwahara. Vim aqui, procuro pelo efeito noise aqui no painel Effects e coloco antes aqui do nosso Kuwahara. E quando a gente aplica ele já fica muito forte assim. A gente precisa abaixar um pouco esse noise. Eu vou diminuir aqui o noise todo para 0. Vou diminuir tudo para 0 e vou aumentar só um ponto em todos os parâmetros aqui, inclusive aqui no C, e também um parâmetro aqui no Noise. Só isso daqui a gente já tem um pouco mais de estilização na imagem. E para finalizar, eu vou aplicar um jitter aqui depois do Kuwahara. O jitter a gente já viu tudo sobre o jitter aqui no canal. Vou deixar o link aqui no nosso card. Basta você clicar aqui, dar uma olhada e ver o vídeo para você entender o que ele faz. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nosso Blend Mode aqui para Soft Light e vou mudar o nosso Mode aqui para 8x. Vou dar uma diminuída aqui, né, nessa opacidade, deixar ele bem fraquinho aqui para ele poder ficar um pouco mais estilizado. E agora, para a gente conseguir aplicar esse efeito aqui no texto e ele ficar visível e ficar bem bacana,
a gente precisa dar uma borrada primeiro aqui nesse texto. Então aqui em Effects, a gente procura pelo Blur. Eu vou aplicar o Blur aqui no texto antes do efeito Kuwahara. Vou deixar esse Blur bem forte. Aqui no Gaussian eu vou deixar ele um pouquinho mais fraco, né? E também vou aplicar aqui um Noise. Esse Noise eu também vou aplicar aqui antes do Blur. Só que como ele já vem bem forte assim, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui, eu vou copiar esse Noise logo do background direto aqui para o nosso texto. Vou clicar no Ctrl ou Command se você tiver no Mac e clicar e arrastar para dentro do texto. Agora a gente já tem esse Noise. Você pode colocar aqui antes do Kuwahara ou antes do Blur. Todos eles vão fazer com que o efeito do texto também fique bem visível. E esse é o efeito Kuwahara. Se esse vídeo foi bacana para você, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like aqui embaixo. Comenta também, pô, esse vídeo foi bacana, tal. O que você quiser. Deixa um comentário que é sempre legal ver o comentário de vocês aí, tá bom? Também se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E no mais é isso. Muito obrigado por ficar aqui até o final. E se você quiser maratonar aqui o canal, pode ficar com essa lista aqui, que essa lista é aqui a lista da nossa playlist Efeitos do Resolume. Ou então, cai nesse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser muito interessante para você. Um grande abraço e a gente se vê nos eventos.